Fala aí, meus amigos do canal. Hoje tem jogo aí do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro, às 21h30. O jogo será transmitido pela Globo e Premiere, né? E o São Paulo, que ainda luta, né, no G7 por uma vaga a Libertadores, né? E o Flamengo, que luta pelo título do campeonato, né? A pergunta que se faz, muita gente comentando: será que São Paulo vai entregar o jogo para o Flamengo para prejudicar o Palmeiras? Eu diria que não é provável, porque não é o perfil da história do São Paulo. O São Paulo sempre, tudo que conquistou na sua vida futebolística foi através de jogar bola, com transparência. E também seria um fim de carreira, né? Um negócio desse, o São Paulo entregar jogo. Eu não acredito nisso. O Palmeiras se está brigando pelo título junto com o Flamengo. É por mérito deles, por qualidade, gestões, né, de transparência, gestão de futebol que eles estão fazendo. Então é merecido. E o São Paulo tem que correr agora atrás do seu prejuízo. Outra pergunta que se faz é sobre o planejamento para o ano que vem. Se é melhor o São Paulo jogar Libertadores ou a Sul-Americana. E eu acho que financeiramente a Libertadores é melhor, né? Vai dar mais dinheiro para o clube. Falando de futebol, seria melhor a Sul-Americana, né? Porque o São Paulo, com o time atual que tem, teria mais condições, né, de um possível título, né? Apesar que eu vou te falar, título com esse time é muito difícil, né? Tem que dar tudo certo, como aconteceu na Copa do Brasil, né? Aquele mês perfeito para acontecer algum título. Mas provavelmente qualquer uma das duas competições é muito difícil ganhar. Eu acredito que o São Paulo vai correr atrás da Libertadores, né? Porque precisa de vitrine, precisa de dinheiro, né? Como sempre, vender atletas da base, né? Que é o que eles mais fazem, né? E a Libertadores dá essa vitrine. No último domingo aí, o São Paulo quebrou mais um tabu no Campeonato Brasileiro, né? Venceu o Vasco em São Januário por 2-0. Né, já tinha quebrado outros tabus, né, no campeonato contra Atlético Mineiro, Fortaleza, né, mas não é por conta desses tabus quebrados que deve parar a cobrança sobre a diretoria do São Paulo. Porque esse lugar que o São Paulo se ocupa no momento, brigando por pré-Libertadores, esse não é o lugar que faz parte da história do clube. Então, o São Paulo é um clube que briga sempre por campeonatos, sempre foi assim, né? Então, eu vejo que não pode acabar ou parar os protestos por conta de uma vitória. Eu estou vendo muito São Paulino aí feliz da vida, eu também estou, né, com a vitória contra o Vasco, mas não é por conta disso que deve parar com as cobranças, porque são importantíssimas cobranças, né? Isso incomoda de fato, né, os dirigentes. É como o povo cobrar os políticos, é a mesma coisa. É o que mais incomoda esses caras, são as cobranças. Então devemos continuar com a cobrança para voltar a ver o São Paulo um dia voltar ao lugar que ele sempre e nunca deveria ter saído, que é brigar por títulos. Eu quero colocar aqui um assunto bem polêmico, né, que eu já vi aí debates entre torcedores, que é a respeito sobre as torcidas, né? Se a torcida do São Paulo com essa crise está diminuindo. E eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim, já saiu aí uma última pesquisa, né? Diz que a torcida do Palmeiras já ultrapassou a do São Paulo. E eu acredito que essa pesquisa é bem viável, tá? Porque o que faz a torcida crescer é títulos, é boas campanhas, é boas gestões, é ganhar títulos, tá? Eu lembro muito bem naquela época do tricampeonato brasileiro, né, a última fase boa que o São Paulo teve, né, eu vivenciei aquela época, né, até veio o apelido de time soberano, né, que deu um azar absoluto, né, e assim, naquela época eu lembro que a torcida do São Paulo crescia muito, né, por conta dos títulos, né, foi recentemente em 2005 campeão da Libertadores, campeão mundial.
E a torcida de São Paulo crescia demais e falava-se que ia ultrapassar a torcida do Corinthians, né? E aí começou, né, a novas gestões de fracasso e a torcida só veio a decair. Então acredito muito, tá, que atualmente com as gestões que o Palmeiras e o Flamengo vem tendo, são as torcidas que mais crescem, tá? Eu vejo aí que há pouco tempo, se o São Paulo continuar com esse tipo de pensamento pequeno, né, de só querer jogar Libertadores e sem voltar a ser um clube grande, tende sim a torcida do Palmeiras ultrapassar e aí deixar bem amplo essa questão. Mudando aí um pouco de assunto, está previsto para o ano que vem, meados 24 de fevereiro, né, um show do AC/DC no Morumbi. E segundo o Casares, ele fala que se o São Paulo tiver jogo grande e precisar do estádio nessas datas, prevalecerá o futebol. E ele não vai ter show no Morumbi do AC/DC. Gente, é um absurdo um negócio desse, né? O Casares falar um negócio desse. Porque, meu, AC/DC, uma das maiores bandas do mundo, até eu quero ver o AC/DC, e o Casares vir com essa conversa que não vai ter show do AC/DC para ter jogo do São Paulo, é uma piada, né? É um negócio absurdo, rapaz, só dá vontade de rir. Eu não acredito nisso, né? É um show muito grande. Aí eu fico pensando, ano que vem é ano de Copa do Mundo, né? Por que não faz a agenda para esses shows no mês da Copa? Os caras não aprendem, não tem gestão nenhuma. Os caras pensam no dinheiro imediato, a verdade é essa. Outra repercussão, o pessoal está repercutindo sobre a questão do Luiz Gustavo, se vale a pena renovar com esse jogador para o ano que vem. Assim, o Luiz Gustavo, né, um jogador nível Copa do Mundo, ele é muito experiente, ele é importante para o grupo, tá? É um jogador ali que, eu diria que um reserva de luxo, né? Se precisar dele ali no meio de campo, ele pode fazer a zaga também, né? Mas o mais importante desse jogador é a experiência que ele traz para o clube, a segurança. Só que a questão da renovação, eu diria que tudo vai depender de quanto ele quer ganhar, né? E eu, sinceramente, jogador velho, jogador que já voltou da Europa, que nem o Luiz Gustavo, o Oscar, que você tá vendo aí, quanto que o São Paulo já gastou de salário com o Oscar e ele não joga, né? Esse tipo de jogador, ele não pode mais receber salários em final de carreira, como o cara tivesse ainda na Europa, em alto nível. Isso para mim não existe. O jogador, ele quer encerrar a carreira aqui no futebol brasileiro, ele tem que ganhar menos, e muito menos, no padrão do time, que o time pode pagar. Fora isso, quer receber muito, encerra sua carreira na China, nos Estados Unidos. No Brasil não dá, o Brasil é outro nível, a não ser que o Flamengo ou o Palmeiras, né, queira pagar, né, que é os dois times aí que podem realmente pagar salários desse nível, tá? Então eu vejo dessa forma a questão do Luiz Gustavo. É isso, meu amigo, deixa aí um comentário, eu quero saber a sua opinião. O que você acha? É melhor o São Paulo ano que vem jogar Libertadores ou Sul-Americana? Não esquece aí de dar o like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve aí no canal, tá bom? Tamo junto, até a próxima. Valeu!